E você aí que tava com saudade minha, né? Ai, nerd, nem fala da derrota do Sport. Calma, cara pálida. Cheguei. E neste vídeo nós vamos falar de Vitória, Ceará, Sport e Fortaleza nesses últimos jogos aí deste meio de semana, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos começar pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Onde nós tivemos o Ceará jogando contra o Londrina, tivemos o Criciúma jogando com o Sport e o CRB jogando com o Vitória. Mas antes, deixa eu dar só uma passadinha aqui na classificação, tá? O Vitória vai em primeiro com 18 pontos, o Vila Nova em segundo com 17, o Criciúma, que venceu o Sport, em terceiro com 17, e o Botafogo da Paraíba, no caso, o Botafogo de São Paulo, em quarto com 15 pontos. Esse é o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois nós temos Atlético de Goiás também com 15 pontos em quinto, Guarani em sexto com 14, Novo Horizontino em sétimo com 14, Mirassol em oitavo com 13, Ceará em nono com 13 e Sport em décimo com 11 pontos, tá? Esse é o top 10, tá, galera? Vitória, Vila Nova, Criciúma, Botafogo, Atlético Goianiense, Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, Ceará e Sport, tá? Esses são os 10 primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma coisa que já vai me preocupando, tá, galera? O fato do Sport ter 2 jogos a menos já não quer dizer muita coisa não, tá? Eu já nem posso dizer assim, se o Sport vencer os 2 jogos que tá devendo, o Sport assume a liderança do campeonato. Não é bem assim não, tá? O Sport nesse momento está com 11 pontos. Se por acaso vencer CRB e Vila Nova, que são os jogos, digamos, né, que o Sport jogou tal, e venceu o CRB e Vila Nova, que são os jogos que o Sport tem a menos, já que o Sport estava na disputa das finais da Liga do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, né? O Sport não jogou as 2 primeiras rodadas da Série B. Então, se o Sport vem, soma 6 pontos mais. Então, o Sport iria para 17 pontos. Ele já nem sequer alcançaria a liderança do campeonato. Então, hoje, o Sport cumprindo esses 2 jogos, não seria líder do campeonato. Então, isso já começa a preocupar um pouco, tá? Porque o Sport tem 1, 2, 3 vitórias no campeonato. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Sport tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, exatamente. O Sport venceu a Tombense na Ilha do Retiro, venceu o Guarani na Ilha do Retiro e venceu o Botafogo de São Paulo na Ilha do Retiro, tá? Fora de casa, teve 2 empates e 1 derrota. Empatou contra o Novo Horizontino, contra o Ituano e perdeu para a equipe do Criciúma. Galera, é o seguinte, Criciúma 1, Sport 0. O Sport, ele não jogou nada no primeiro tempo, absolutamente nada, tá? Existe uma desculpa? Existe, galera, existe uma desculpa. Primeiro, o Sport muito possivelmente pode estar desgastado, tá? São muitos jogos em cima de jogos. Eu sei que você que torce para outros clubes vai chegar aqui dando risada, dizendo quando o Sport perde sempre tem uma desculpa. Mas nesse jogo em particular, contra o Criciúma, nós ficamos sem 7 jogadores, galera. Desses 7, aliás, são 7 jogadores que não começaram o jogo, tá? Desses 7 jogadores, apenas um entrou no segundo tempo, que foi o Jorginho. Ele foi poupado no primeiro tempo. E quando o Jorginho entrou no segundo tempo, o segundo tempo do Sport foi muito melhor do que o segundo tempo do Criciúma. Ou seja, o Criciúma foi avassalador nos primeiros 10 minutos. Tanto é que fez um gol com 3 minutos, se não me engano. E continuou ali dando pressão e tal. Mas a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Sport já começou a se impor e começou a dar trabalho também ao Criciúma. Tanto é que o goleiro do Criciúma teve que fazer uma defesaça, senão o Sport tinha empatado o jogo no primeiro tempo, tá? No segundo, o Sport ainda meteu uma bola na trave, ou seja, o Sport perdeu, claro, não é legal perder, é péssimo perder, não estou feliz com a derrota, óbvio que não, mas eu vejo que o Sport, no segundo tempo, ele tentou buscar o resultado. Talvez um resultado mais justo seria um empate, mas eu aceito a derrota. Aceito a derrota porque o Sport jogou muito mal o primeiro tempo, o Sport se deixou envolver pelo Criciúma no primeiro tempo, e o Sport também jogou sem 7 jogadores, galera. Labandeira machucado, não jogou. Igor Cariús suspenso pela operação penalidade máxima, não jogou. Por enquanto está suspenso por 30 dias. O Jorginho foi poupado no primeiro tempo, entrou no segundo tempo. O Rafael Thierry sentiu um desconforto muscular no aquecimento para esse jogo, não jogou. E o Rafael Thierry é o nosso principal zagueiro. O Eduardo, o lateral Eduardo, estava machucado. Dizem que ele já está recuperado, mas ainda o Wenderson Moreira ainda está poupando ele, tá? O Everton, que é o reserva do Eduardo na lateral direita, também sentiu um desconforto, não jogou.
E o Edinho, que sempre fica ali, Edinho e Labandeira, né? Quando o Wenderson Moreira não coloca o Edinho de frente, coloca o Labandeira. Quando não coloca o Labandeira, coloca o Edinho. Ele sempre fica fazendo essa mescla, né? E muitas vezes, quando ele tira o Edinho de campo, ele coloca o Labandeira. Ou quando tira o Labandeira de campo, ele coloca o Edinho, tá? Ele sempre é 6 por meia dúzia nesse sentido. E tem funcionado com a equipe do Sport. Tem funcionado. E o Edinho também não jogou por desconforto muscular. Então nós tivemos Labandeira, Igor Cariús, Rafael Thierry, Eduardo, Everton e Edinho. São 6 jogadores titulares ou reserva imediato. O que significa o reserva imediato? É aquele que joga todo jogo, pô. Todo jogo o cara entra. Ou então, quando um jogador da posição não joga, é ele o substituto. Como, por exemplo, o Filipinho agora é o substituto na lateral esquerda do Igor Cariús. O Everton é o substituto do Eduardo na lateral direita. Então, são reservas titulares. Assim como Labandeira e Edinho ficam se alternando também na titularidade do time, tá? Porém, o Edinho não jogou, mas o Wenderson Moreira fez ali um esquema de jogo que colocou o Fabrício e Daniel. Eu gostei da partida do Fabrício e Daniel, achei que jogou bem. Achei que jogou bem, não é porque o time perdeu que eu não vou destacar a participação do rapaz. Eu achei que o Fabrício e Daniel jogou bem, tá? Mas não foi suficiente para o Sport vencer a equipe do Criciúma, tá, galera? É a 4ª derrota do Sport em 5 meses, pessoal. O Sport perdeu 2 jogos para o Ceará na Copa do Nordeste, perdeu um jogo para o São Paulo na Copa do Brasil e perdeu um jogo agora na Série B. São 6 jogos, 1 derrota. Eu acho que em um campeonato você faz, nos seus primeiros 6 jogos, você tem 1 derrota, tá na conta, galera. Tá na conta, entendeu? Porque, na verdade, a Série B nesse momento estão, assim, a grande maioria tem 8 jogos, né? Desse top 10, o Vitória tem 8 jogos, o Vila Nova 7, Criciúma, Botafogo, Atlético Goianiense, Guarani, Novo Horizontino, Mirassol e Ceará, 8 jogos e o Sport 6. Ou seja, tirando o Sport, só o Vila Nova tem 7 jogos. O Sport tem 6 e os demais 8 jogos, né? Então, se o Sport tivesse jogado contra a CRB e Vila Nova e tivesse vencido, o Sport hoje teria 17 pontos e estaria ali no G4, colocaria o Botafogo de São Paulo para fora, só que o critério de desempate iria dizer quem estaria em segundo, terceiro ou quarto lugar entre Sport, Vila Nova e Criciúma. Eu até acredito, olhando aqui, que o Sport estaria em segundo pelo número de vitórias. Inclusive, o Sport teria mais vitórias também do que o próprio Vitória. Não teria uma vitória a menos. Então o Vitória realmente está liderando o campeonato em pontos e no número de vitórias. O Vitória nesse momento ele é líder absoluto, ele tem mais pontos, ele tem mais vitórias, ele tem mais saldo de gol, tá? O Vitória tem um saldo de 11, então é muito complicado você tirar num confronto direto de critério de desempate essa liderança do Vitória, tá, galera? Agora, foi uma ótima vitória do Vitória contra o CRB, 1-0, voltando a vencer, né? O Vitória que tinha perdido aí 2 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória agora está com 6 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, consolidado aí na liderança do campeonato. Lembrando que o Vitória está no G4 e na liderança desde o começo, tá? Eu não me lembro de uma rodada que o Vitória não esteve na liderança do campeonato, sinceramente. Talvez lá atrás, mas realmente eu não lembro. Depois tivemos o Ceará que se recuperou. O Ceará tem 8 jogos, tem 4 vitórias, tem 1 empate e 3 derrotas. O problema do Ceará é que tem 3 derrotas, tá? Essas 3 derrotas que foram lá atrás, no começo do campeonato, isso prejudicou muito o Ceará. O Ceará tem um saldo negativo de menos 1 gol, tá? Então, realmente, o Ceará tem que melhorar um pouco mais, mas está se recuperando, saiu lá da zona de rebaixamento, já está em 9º lugar. Depois você tem o Sport, que está em 10º, com 6 jogos, né? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um saldo de 5. E, cara, é isso. Entendeu? A Série B ainda está no começo, mas já dá para ligar o alerta no Sport, hein? Já dá para ligar o alerta. No próximo domingo agora, tem que vencer de todas as maneiras a equipe do ABC na Ilha do Retiro, que já tem garantidas praticamente 20 mil pessoas no estádio, né? Porque vocês sabem que o Sport está pagando a punição, tem ainda o jogo contra o ABC e tem mais um jogo que o Sport vai pagar com portões fechados, entre aspas, né? Porque conseguiu reverter a multa, e é um jogo agora para mulheres, crianças e pessoas com alguma deficiência, como foi contra o Botafogo de São Paulo, tá? Só que contra o Botafogo deu pouco mais de 18 mil pessoas, agora já está em 20 mil, tá, galera? Então, muito possivelmente teremos aí umas 22 mil pessoas, talvez, no próximo domingo contra o ABC na ilha. O Sport tem que ganhar e, se for possível, por uns 3-0, 4-1, fazendo saldo de gol, tá, galera? Pra gente melhorar esse saldo de gols nosso também, tá? Porque o saldo de gols é muito importante. E o ABC, cara, o ABC é o último colocado da Série B, tem 4 pontos em 8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, um saldo negativo de menos 9. Então, é um adversário para o Sport realmente
se recuperar. Já o nosso querido Fortaleza, para terminar o vídeo, venceu o São Lourenço por 3-2 na Arena Castelão. Um jogo bem pegado, tá? Tava 2-2 até o finalzinho e o Pikachu foi lá e de pênalti, foi pênalti mesmo, né, galera? Desculpa, foi pênalti mesmo. O Pikachu foi lá e marcou mais um gol para a equipe do Fortaleza, ganhando por 3-2. Fortaleza que é líder isoladíssimo do Grupo H da Sul-Americana, tá? Muito mais vitórias, mais pontos, saldo de gols. Enfim, o Fortaleza tá mandando no Grupo H da Sul-Americana. Eu espero que não seja apenas, como eu posso dizer, empolgação da fase de grupos, né? Lembra que no ano passado o Ceará também disparou na fase de grupos da Sul-Americana. Quando chegou na fase de oitavas de final, caiu fora, né? Porque, galera, o que é que adianta hoje o Fortaleza bombar na fase de grupos, meter 6, 7, 8 pontos na frente do segundo, terceiro e quarto colocados, por exemplo, né? E chega na fase de grupos e é eliminado por alguma equipe. Hoje, o segundo colocado deste Grupo H, se não me engano, é o São Lourenço. E vai que nas oitavas de final dá São Lourenço e Fortaleza novamente e o São Lourenço elimina o Fortaleza. Pode acontecer, não é? Pode acontecer. Então, o que foi que adiantou o Fortaleza liderar com sobras nessa fase de grupos? Isso é bom para motivar o elenco neste momento. Motiva o elenco, tal. Os caras estão com confiança, mas chega nas oitavas, tem que partir com esta mesma confiança, essa mesma motivação para vencer jogos, tanto fora como dentro de casa, tá? Esse último jogo agora no Castelão já foi mais difícil, mas o Fortaleza conseguiu a vitória, que é o que mais importa. 3-2 em cima do São Lourenço. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!